Sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte, o seu despertar começa aqui. E neste vídeo vamos falar sobre as 7 leis herméticas. Do livro O Kybalion, estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Autores, os 7 iniciados. Nenhum fragmento dos conhecimentos ocultos possuídos pelo mundo foi tão zelosamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos que chegaram até nós através dos séculos, passados desde o tempo de seu grande estabelecedor Hermes Trismegisto, o mensageiro dos deuses, que viveu no Antigo Egito quando a atual raça humana estava em sua infância. Contemporâneo de Abraão, se for verdadeira a lenda, instrutor deste venerável sábio, Hermes foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinos esotéricos da raça humana foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram indubitavelmente a sua fonte nos preceitos herméticos originais. A obra de Hermes parece ter sido feita com o fim de plantar a grande verdade semente, que se dissolveu e germinou em tantas formas estranhas, mais depressa do que se teria estabelecido uma escola de filosofia que dominasse o pensamento do mundo. Nesta obra, nós, os 7 iniciados, nos esforçamos por vos oferecer uma ideia dos preceitos fundamentais do Kybalion, procurando dar os princípios acionantes e vos deixando o trabalho de os estudar, em vez de tratarmos detalhadamente dos seus sentimentos. Se fordes verdadeiros estudantes, podereis compreender e aplicar estes princípios, e se não fordes, deveis vos devolver, porque de outra maneira, os preceitos herméticos serão para vós somente palavras, palavras e palavras. Os 3 iniciados. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O Kybalion. Do Velho Egito saíram os preceitos fundamentais esotéricos e ocultos que tão fortemente têm influenciado as filosofias de todas as raças, nações e povos por vários milhares de anos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Os grandes adeptos e mestres, que nunca mais foram avantajados e raras vezes inigualados nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes. No Egito estava estabelecida a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos entraram os neófitos que mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres que se espalharam por todas as partes da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-los àqueles que estivessem preparados para recebê-lo. Hermes, o deus da sabedoria,
Os egípcios reverenciaram por muitos séculos a sua memória, denominando-o o mensageiro dos deuses e ajuntando-lhe com o distintivo o seu antigo título, Trismegisto, que significa 3 vezes grande, o grande entre os grandes. Estes preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento. Eram simplesmente uma coleção de máximas, preceitos e axiomas, não inteligíveis aos profanos, mas que eram prontamente entendidos pelos estudantes. E, além disso, eram depois explicados e ampliados pelos iniciados hermetistas e aos seus neófitos. Diz o Kybalion: em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher de sabedoria. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica, com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes. O princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Este princípio contém a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial, que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos, sob o nome de universo material, fenômenos de vida, matéria, energia, numa palavra, sob tudo que tem aparência aos nossos sentidos materiais. É espírito, incognoscível e indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal. Ensina também que todo o mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que todo o universo, como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua experiência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Este princípio, estabelecendo a natureza mental do universo, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis e desafiariam o exame científico. A compreensão desse princípio do mentalismo habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e aplicar o mesmo princípio para sua felicidade e adiantamento. O estudante hermetista ainda não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de empregá-la de maneira casual. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas, livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, energia e matéria. Tudo começa por um pensamento. A casa em que você vive, todos os seus sonhos, tudo começa por um pensamento para depois se tornar realidade. Estas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem esta chave mestra, o domínio é impossível e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo.
o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência da vida. A compreensão deste princípio dá ao homem meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora do nosso conhecimento. Quando aplicarmos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que, do outro modo, não seria possível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista, o desconhecido. O seu uso constante rasgava além dos obstáculos que encobrem a vista do desconhecido, que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem, enquanto estiver no seu observatório, a medir sóis longínquos. Assim também, o conhecimento do princípio da correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente, do conhecido ao desconhecido, estudando a mônada. Ele chega a compreender o arcanjo. Se você olhar as células do seu corpo, toda a geometria sagrada de suas células e de seu DNA, encontrará também no universo, em grandes esferas, galáxias, como o que está dentro de nós está fora de nós. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento. Tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna observa, em que cada nova descoberta científica tende a se confirmar. E, contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e espírito. Resultam das ordens variáveis de vibração, desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado, como uma roda, que se move muito rapidamente, parecendo estar parada. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Entre estes polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e universos. Tudo está em movimento vibracional. Isto é verdade nos planos da energia e da força, que também variam em graus de vibração. Nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, e também nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. Só os mestres podem aplicar este princípio para a conquista dos fenômenos naturais, por diversos meios. Aquele que compreende esse princípio de vibração
alcançou certo poder. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto. Igual ou desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos. Ele explica que os velhos paradoxos, que deixaram muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim, a tese e a antitese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Verdade é meio falsa. Há dois lados, em tudo. Ele explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Olhai para o vosso termômetro e vede se podereis descobrir onde termina o calor e começa o frio. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte. O princípio do ritmo. Tudo tem um fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe, tudo desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas, à medida do movimento à direita e à medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação, como o movimento de um pêndulo, uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré de alta e uma maré de baixa, entre outros dois polos que existem. Esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. Eles aplicam a lei mental de neutralização. Eles não podem anular um princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa dos seus efeitos na própria pessoa, até um certo grau que depende do domínio deste princípio. Aprenderam como empregá-lo em vez de serem empregados por ele. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de domínio próprio executam isto até um certo grau, mais ou menos inconsciente, mas o mestre o faz consciente e com o uso da sua vontade, atingindo um grau de equilíbrio e firmeza mental, quase impossível de ser acreditado pelas massas populares, que vão para diante e para trás como um pêndulo. Este princípio da polaridade foram estudados secretamente pelos hermetistas, e os métodos de impedi-lo, neutralizá-los e empregá-los formam uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem um efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Neste princípio, tudo acontece de acordo com a lei.
Nada acontece sem razão. Não há coisa que seja casual. Que, no entanto, existem vários planos de causa e efeito. Os planos superiores dominando os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário de causa e efeito a um certo grau e, por meio da elevação mental a um plano superior, tornam-se causadores em vez de efeitos. O princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo, que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo, não é só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. No plano físico, este princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. O princípio do gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e pessoas contêm em si os dois elementos deste grande princípio. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixos. O princípio do gênero é encontrado dentro da natureza, dentro do homem, dentro do cosmos, dentro da fonte criadora e de todo o universo. E os elementos podem ser transmutados de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Quer estudar mais sobre o hermetismo? Acesse o nosso site www.quanticdesperte.com e baixe o livro O Kybalion. Gratidão, paz, amor, luz e alegria. Se inscreva no Quantic Desperte e deixe seus comentários. Namastê!